Hoje estamos no Rossim, no Baixo Alentejo, e comigo vou ter Pedro Ribeiro. Temos vinho, temos tudo, podemos avançar, não é? Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Meia Gaiola. Hoje viemos até ao Baixo Alentejo, estamos na Cuba. E ao meu lado tenho Pedro Ribeiro, diretor-geral da Herdade do Rossim, enólogo. E este winemaker que eu tenho aqui ao meu lado tem também um projeto pessoal de nome Bujador. Pedro, muito obrigado por teres aceito o desafio da Meia Gaiola e por nos receberes aqui na tua casa. A tua trajetória profissional começou no vinho do Porto, hoje em dia estás no vinho do Alentejo. A tendência é ir até ao Algarve e produzir medronho? Medronho não, medronho nunca tive essa ideia, mas por acaso estamos neste momento a envelhecer um rum na madeira. A tua opção por enologia foi um pouco no registro em que a conjugação agricultura mais criação dá a enologia. Quando é que tu sentes que estás a criar? Quando é que tu pensas, ok, está a acontecer? Existem duas fases distintas do momento de criação do enólogo. Uma é na fase da vindima, onde nós tomamos decisões que têm impactos para o resto do ano, não é? E para os vinhos daquela colheita. Mas depois, onde eu sinto realmente esse lado divino, onde tu estás a querer chegar, é talvez sobretudo no lote, na criação dos lotes, e sentimos, ok, não é por aqui, é mais 5% daquele, é menos 10% do outro. Para mim, é o grande desafio de um enólogo. Isto é Pedro Ribeiro, sem passar pela barrica. Pedro, o que é que temos aqui? Aqui temos um vinho tinto, talha, 2019. É o nosso vinho de talha tradicional do Alentejo, ou seja, respeita as regras impostas pela CVRA. A principal regra, a mais importante, é que tem que ficar pelo menos até o dia 11 de novembro, dia de São Martinho, o vinho dentro da ânfora, dentro da talha, em contacto com as massas, com as películas da uva. Nós, no nosso caso, deixamos mais, estamos até janeiro, fevereiro. É um field blend, isto é um palavrão para dizer que o lote está feito já na vinha. De forma muito objetiva, o que é que distingue o vinho de talha dos outros? Ou no que é que consiste o vinho de talha? O vinho de talha é um método milenar de fazer vinho, sobretudo tem a ver com o recipiente onde se faz o vinho, ou seja, a talha, a ânfora, o formato do recipiente, não é? E o material do recipiente, que é o barro. Este material tem várias relações com o vinho, a principal é a porosidade, que permite logo uma grande troca de oxigênio, uma grande troca gasosa, entrada de oxigênio no vinho, que no fundo transforma o vinho do ano rapidamente pronto a beber. Foi por aí que tu direcionaste um pouco mais para a produção dos vinhos de talha? Não, no fundo foi a principal razão foi recuperar esta tradição. Eu sempre viajei muito e muitas vezes nós temos que sair da nossa casa para percebermos o tesouro que temos dentro dos nossos portões. E numa viagem em Nova Iorque, naqueles restaurantes badalados, os sommeliers já não tinham tanto entusiasmo em vender o Chateau Petrus da vida, ou a grande marca emblemática da vida, tinham muito mais interesse e entusiasmo em vender produtos autênticos, vinhos autênticos de regiões que pouca gente conhecia. Eu percebi que nós temos tudo isso cá, ou seja, nós temos um vinho que tem uma história de 2000 anos, pelo menos, nesta região. Se tu percorreres as ruas da Vidigueira, de Vila Alva, de Vila de Frades, de Cuba, toda a gente na sua garagem tem uma ou duas talhas onde faz o seu próprio vinho. E esta tradição existe há 2000 anos nesta região. Ou seja, houve também uma transformação em mim, como produtor, como enólogo, como consumidor de vinho, como pessoa,
por agora orgulhar-me destes vinhos. As garrafas devem-se guardar de pé ou deitadas? A teoria diz que se devem guardar de pés, com exceção de espumantes e madeiras, por causa da acidez que pode deteriorar a rolha. Mas dizem porquê? Porque aquele espaço que fica entre o vinho e a rolha, se não tiver completo com vinho, não é? A rolha fica seca e permite ali maior entrada de oxigênio, que poderá alterar o vinho. Mas eu guardei já imensas garrafas de pé e elas estavam ótimas quando as abri. Cada vez é mais discutível, mas por segurança guarda deitada. Vamos passar agora ao segmento Pingolei Rápido. Primeiro vinho que bebeste. Urso Branco. Qual o teu vinho preferido? O meu vinho preferido, Rossum Clay Aged. Melhor vinho que produziste? Rossum Clay Aged. Mão direita penalti? Mão direita é penalti, não percebo nada de futebol. Qual a maior relíquia de vinho que tens em casa? A maior relíquia de vinho que tenho em casa? Tenho um Noval Nacional de 63, mas não digo em qual casa. Bebes vinho todos os dias? Sim, És do Sporting ou do Benfica? nenhum desses. Melhor casamento entre prato e vinho? Melhor casamento, um branco reserva, bem feito. Pode ser do Douro, ou do Alentejo, ou da Bairrada, com bacalhau cozido. Uma semana na Vindima ou uma semana num resort sem vinho? Uma semana no resort sem vinho. Tinto ou branco? Branco. Qual é a personagem ou personalidade portuguesa que precisava de uma boa garrafinha de vinho? Sócrates. O Pedro criou também uma cerveja artesanal de nome Mimi. Como é que foi este caminho criativo até chegar à Mimi e o que é que a Mimi representa? Nós sempre quisemos fazer uma cerveja. Nós costumamos dizer, para fazer bom vinho tens que beber muita cerveja. Sobretudo durante a vindima, no final de um dia de trabalho, e eu pensei, bem, gastamos tanto dinheiro em cervejas dos outros, porque é que nós não fazemos a nossa própria cerveja? E é uma fermentação, é controlar uma fermentação. No fundo, estão aqui os mesmos princípios que um enólogo tem a fazer um vinho. A Mimi é uma cerveja artesanal, é uma grape ale, ou seja, tem sumo de uva, neste caso sumo de Antão Vaz. Uma cerveja que nós queremos que seja muito fresca, muito musculada e elegante, tal como a Mimi, que é uma sobrinha nossa, que também, e que é uma bailarina e que aparece no rótulo da cerveja. Onde é que se pode encontrar esta cerveja? Esta cerveja está no Corte Inglês, está em várias garrafeiras. É muito interessante que a cerveja artesanal está muito ao lado também do consumidor de vinho. Então, onde se pode encontrar vinho, pode-se encontrar a cerveja Mimi e também no nosso site. Agora vou lançar um desafio ao Pedro. Trouxe uma meia gaeolita de um outro produtor e vou pedir ao Pedro que faça aqui uma prova cega para a meia gaiola. Mas antes disso, Saúde à nossa. e boa sorte. Cá está a meia gaeolita. Sente-se aqui algum calor, mas ao mesmo tempo muita frescura. A madeira está bem presente. Imagino que seja de um vinho mais ou menos novo. Doçura sem ser açúcar, naturalmente. Alguma doçura. É um vinho interessante. Eu diria um Alentejo. A barrica está aqui a marcar bastante o vinho. Podes Posso desvendar. Olha, Ermelinda. É uma região quente, sim, mas não é Alentejo. Não é Alentejo. Dona Ermelinda Tinto 2018. Pedro, aqui na Herdade do Rossum tem também a parte de enoturismo, que eu ainda não referi. É uma adega com uma arquitetura moderna, mas ao mesmo tempo histórica, ou seja, tem pormenores, como o espaço que tu me mostraste há pouco, onde vimos as talhas antigas. O que os visitantes podem fazer é uma visita às ruínas de São Cuco-Fato, por exemplo, que são umas ruínas romanas onde se fazia vinho de talha, vinho de ânfora, há cerca de 2000 anos atrás. Depois podem visitar a Herdade do Rossum, com uma explicação total sobre o processo de vinho de talha, e depois podem terminar, por exemplo, com uma atividade que é sempre um sucesso, que é a atividade do enólogo por um dia. No fundo, as pessoas constroem o seu próprio lote de vinho ou tentam adivinhar o lote de vinho de algum vinho que nós podemos propor.
Quanto tempo é que pode demorar, por exemplo, essa atividade? O Enol por um dia demora 1 hora, 1 hora e meia. E as pessoas saem daqui já com um grande potencial. Posso descobrir aqui, Sentem- há aqui uma parte de scouting nesse aspecto. É muito interessante porque há pessoas que é completamente ao lado e não acertam nada o lote, mas há pessoas que acertam quase na mousse do lote do vinho que nós propomos. Pedro, eu queria finalizar esta conversa, mas lembrei-me agora do que falámos há pouco. Que eu não me queria ir embora sem provar a Mimi. Achas que é possível? Vamos tentar. Claro que sim. E o que é que temos aqui? Aqui é a nossa Grape Ale, uma cerveja que tem parte da fermentação é em talha, em ânfora de barro. É uma Grape Ale porque é feita com mosto de Antão Vaz. Para além de todos os componentes normais da cerveja, também tem mosto de Antão Vaz. Vamos imaginar um dia perfeito com os nossos amigos ou com a nossa família, em que vai haver uma boa comida e uma boa carta de vinhos. Em que altura é que entra a Mimi? Eu acho que entrava no princípio, não é? No fundo, qualquer bebida com gás, como um espumante, um champanhe ou uma cerveja, terá que ser no início, não é? No final depois estraga tudo. No início acho que é perfeito, com comida ou sem comida. Sente-se o tal sumo de uva, não é? Sente. É mais fresca, é mais, não é? Apesar de esta tem 6,7 de álcool, mas não se nota. O frutado ou o doce abafa um bocadinho. E a essa acidez do mosto, não é? Aqui também é possível as pessoas almoçarem. A comida é tipicamente portuguesa. Alentejano. Aqui não há chefes, É só... é uma cozinheira. Ok, é mesmo Tradicional tradicional. Alentejo. Como é que surgiu a ideia para um espaço mais moderno? Isto é um projeto que nasceu, esta adega nasceu em 2007 e em 2007 não faria muito sentido fazer uma coisa tradicional, não é? E a ideia seria fazer algo que valorizasse a região. Antes de me ir embora, quero agradecer ao Pedro a forma como me recebeu. Sei que vamos ter aí um presente que não vai aparecer nas imagens, que vou eu saborear o almoço, ainda não sei o que é. Sei que o Pedro me ligou diversas vezes a perguntar se eu era intolerante a alguma coisa. Se eras vegan, se eras gluten free, se eras uma dessas coisas que hoje em dia podes ser. É sempre um prazer estar com pessoas criativas e que conseguem colocar essa criatividade ao serviço da área que exercem. Isso a mim fascina-me muito e seduz-me muito, também porque eu trabalho nesta parte de desenvolvimento de conteúdos e acho sempre muito interessante quando alguém se dedica à sua área, mas num ponto de vista sempre criativo, a tentar inovar e a tentar desenvolver algo que ainda não exista no mercado, como é, por exemplo, a Mimi, que vem de uma história de vinho, mas apresenta-se como uma cerveja. É um vinho em forma de cerveja. Obrigado, Pedro. Obrigado. E agora, se me permitem, eu já volto, vou só abrir outra. Malta, espero que tenham gostado do vídeo e sei que os mais atentos devem estar a pensar: então e desta vez não há desconto na compra do vinho? Há 15%, dirigem-se à loja do Rossum ou à loja online ou às plataformas virtuais da Herdade do Rossum e todos os vinhos que não tiverem em promoção têm 15% se disserem que vão da parte da meia gaiola. Hashtag meia gaiola, 15%. Os super mais atentos devem estar a pensar: então e o Pedro Ribeiro não teve direito à lembrança meia gaiola? Tem sim, só que o meu Dilon não entregou a tempo e vou ter de entregar agora. Por isso, Pedro, vou-te mandar para aí o chapéu. Espero que chegue muito rápido, porque disseram-me que esta app funciona assim, no imediato. Vamos lá testar. E bom ano! Obrigado, meia gaiola. A minha prenda já chegou. Bom ano.